O Livro dos Espíritos, Parte 15. Seja bem-vindo a mais uma etapa do estudo sequencial e fiel do Livro dos Espíritos, obra magistral de Allan Kardec que reúne ensinamentos dos espíritos superiores sobre os grandes mistérios da vida, da moral e da evolução espiritual. Nesta 15ª parte, estudaremos as questões de 851 a 920, que tratam de temas como fatalidade, livre-arbítrio, direitos naturais, justiça, igualdade, trabalho, liberdade, distinções sociais e responsabilidade moral do espírito encarnado. Que a compreensão desses ensinamentos ilumine seu caminho e fortaleça sua vivência do bem em cada dia de sua existência. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a este vocábulo. Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E nesse caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? A fatalidade não existe senão pela escolha que o espírito fez, ao encarnar-se, de sofrer esta ou aquela prova, ou escolhê-la, intui para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra posto. No tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem ou o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Então, a fatalidade existe para as provas físicas e o homem é senhor de si nas provas morais? Assim é. Quando o tempo da prova vem, o espírito não pode evitá-la, porque a escolheu, mas ele ainda conserva sua liberdade em relação à conformidade ou não com o bem. Alguns escapam de um perigo para cair em outro. Isso não é fatalismo? Nada é predestinado, no verdadeiro sentido da palavra, senão o momento da morte. Quando a hora chegou, nada a atrasa. Sendo inevitável o tempo da morte, as precauções que tomamos para evitá-la são inúteis? Não, porque essas precauções servem para evitar qualquer perigo corpóreo que vos ameaça e são um dos meios de prevenir a morte. Porque a providência nos faz encontrar perigos que não resultam em nada. Porque, quando vossa vida está em perigo e não morreis, isso serve como advertência para vos afastardes do mal e viverdes melhor. Cada acontecimento da vida está ligado a uma causa antecedente? Nada acontece sem causa. Sabemos apenas que há causas físicas que nós ignoramos, assim como há causas morais que a nossa razão não enxerga. O homem pode escapar à causa física que o ameaça? Ele pode evitá-la se circunstâncias exteriores cooperarem, mas não há efeito sem causa. Aquele que foge de uma provação a encontra em outro lugar? Sim, o destino moral é resultado das escolhas do espírito. O livre-arbítrio tem limites? Sim, é condicionado pela lei de Deus e pelas provas que cada espírito escolheu. Pode o homem, pela vontade e esforço, prevenir acontecimentos? Pode, se essa prevenção estiver de acordo com a vida que escolheu e com o bem que deve cumprir. Quem comete um crime, sabia, ao encarnar, que o cometeria? Não, ele não sabe antes o que fará. A escolha da prova não predestina ao ato em si, porque o espírito sempre mantém livre arbítrio moral. O espírito que escolhe provas de violência sabe que será violento? Não, apenas aceita o risco pela prova escolhida. A igualdade de todos perante Deus implica igualdade de condições sociais? O princípio é que todos são iguais perante Deus. Contudo, na Terra, as desigualdades refletem provas e missões distintas. É justo que existam diferenças de riquezas?
Há desigualdade porque há diferentes graus de progresso. A justiça divina respeita o mérito de cada um. A igualdade absoluta de riquezas é possível? Não, pois as aptidões e destinos são diversos. O senso de justiça é natural ou adquirido? É natural. Deus o colocou no coração de todos os homens. Porque as noções de justiça variam entre povos? Porque as paixões corrompem o sentimento natural de justiça. Como se deve definir justiça? Justiça é respeito pelos direitos de cada ser. Qual é o primeiro direito natural do homem? O direito de viver. Portanto, ninguém pode tirar a vida de outro injustamente. O homem tem direito de defender o que lhe pertence? Sim, o fruto do seu trabalho honesto é legítimo propriedade. O direito à propriedade é natural? Sim, como o direito de viver e de trabalhar. A propriedade pode ser utilizada para prejudicar os outros? Sim, e então há falta moral que responde perante Deus. A escravidão tem justificativa natural? Não, é contrária à lei de Deus. A desigualdade de talento justifica a desigualdade de condição? Sim, cada um responde por seus talentos conforme sua missão. A liberdade de pensamento é total? Sim, porém a ação deve ser responsável. A liberdade de consciência é inerente ao ser? Sim, não pode ser cerceada, pois é dado pelo Criador. É justo reprimir crenças que perturbam a sociedade? Pode ser justo controlar as ações prejudiciais, mas o pensamento permanece livre. É errado ofender crenças diferentes da nossa? Sim, isso demonstra falta de caridade. Como reconhecer a doutrina mais verdadeira? A que produz mais virtude e menos hipocrisia. Há espíritos que se ligam particularmente a certos indivíduos? Sim, os espíritos simpáticos se aproximam para auxiliar ou proteger. O que se deve pensar dos espíritos familiares? São espíritos ligados por afeição, nem sempre elevados, mas benevolentes. Os espíritos familiares podem ser maus? Podem ser levianos, mas não verdadeiramente maus. O espírito familiar se liga espontaneamente ao indivíduo? Pode ligar-se por afinidade ou por missão. O espírito protetor é sempre superior ao protegido? Sim, moralmente superior. Pode um espírito protetor abandonar seu protegido? Não, salvo se este recusar persistentemente seus conselhos. O espírito protetor pode influenciar nos acontecimentos materiais? Pode inspirar, mas não agir diretamente. O espírito protetor acompanha o homem desde o nascimento? Desde o nascimento até a morte. O espírito protetor continua a assistir após a morte? Sim, e ajuda na passagem para a vida espiritual. Pode-se conhecer o nome do espírito protetor? O nome importa pouco, o essencial é sua ação. Todos os homens têm espírito protetor? Sim, desde o selvagem até o mais civilizado. Os espíritos protetores têm missão? Sim, missão aceita por amor e dever. Há espíritos destinados a proteger famílias? Sim, grupos e coletividades também recebem proteção. Há espíritos protetores das nações? Sim, espíritos superiores presidem aos povos. O progresso das nações depende de espíritos? Depende principalmente dos homens, mas os espíritos influem. Os espíritos protetores das nações se substituem? Sim, conforme as necessidades. Pode um homem afastar seu espírito protetor? Pode, afastar sua influência pelo mau proceder. Os espíritos protetores sofrem pelos protegidos? Sofrem moralmente ao vê-los errar.
Há espíritos que se ligam ao mal? Sim, espíritos imperfeitos se aproximam por afinidade. Esses espíritos atuam por missão? Não, por inclinação própria. Podem ser afastados? Sim, pela vontade firme e pelo bem. A prece afasta os maus espíritos? Sim, quando é sincera. Há fórmulas especiais para afastá-los? Não, o pensamento é tudo. O exorcismo tem eficácia? Pode impressionar espíritos inferiores, mas não os reforma. Por que os espíritos maus tentam? Porque ainda não compreenderam o bem. Todos os espíritos maus são destinados a se tornar bons? Sim, todos progridem. Por que Deus permite a ação dos maus espíritos? Para que o homem aprenda a escolher. Os espíritos maus podem fazer o bem? Às vezes, por constrangimento. O mal procede dos espíritos? Não, procede da imperfeição dos espíritos e dos homens. A ação dos espíritos é oculta? Frequentemente, para não constranger o livre-arbítrio. O homem pode sempre vencer as más influências? Sim, com vontade firme. Por que alguns cedem mais facilmente? Por fraqueza moral. Há pessoas inacessíveis à influência dos espíritos? Não completamente. Como distinguir a influência boa da má? Pela natureza do pensamento, o bem eleva, o mal rebaixa. Que este complemento ajude a manter a harmonia do estudo e reforce a certeza de que nunca estamos sós. Entre inspirações elevadas e provas necessárias, seguimos amparados pela espiritualidade, sempre responsáveis por nossas escolhas.